A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou o irmão Josemar e você está no meu canal Jesus é o Centro. Estou trazendo hoje mais um vídeo onde fala exatamente da palavra do Senhor Jesus. E o tema hoje é muito importante, talvez um dos temas mais importantes para a raça humana. Hoje eu estarei falando de salvação. E a pergunta é, de quem vem a salvação? De Deus ou dos homens? O homem é capaz de se salvar? O homem por si só tem a capacidade de morar nos céus? O seu esforço, será que consegue levar ele para o céu? No meu entendimento, não. A salvação vem de Deus, exclusivamente dele. Por outros entendedores, chama-se de doutrina da salvação. Então a salvação vem do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. E eu creio que todo mundo concorda comigo a respeito disso. Uma coisa interessante, irmãos, que é meio complexo de se entender, é que a Bíblia fala lá em Gênesis que antes da fundação do mundo já tinha morrido o Cordeiro. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Mas para quê? Se antes da fundação do mundo não tinha ninguém. Se antes da fundação do mundo não existia a terra. Então não existia Adão, não existia Eva e muito menos eu e você. Então por que isso e para que isso? Simples, irmãos. Sabemos que o nosso Deus tem diversas qualidades e uma delas, que são várias, é a onisciência. É o entendimento ou saber do futuro. Ele mesmo cria o futuro. E Deus também é onipotente e onipresente. Então Deus ele tem essa trindade poderosa e várias outras que nos dá a entender que se morreu um cordeiro antes da fundação do mundo, é porque quando o mundo passasse a existir, algo de ruim para o homem iria acontecer. E de fato aconteceu. Todo mundo sabemos, nós sabemos que Adão e Eva não cumpriram com a sua tarefa, com a sua obrigação de guardar-se do pecado, da rebeldia, não foram obedientes a Deus acerca daquilo que você já ouviu, do fruto do jardim, que poderia comer qualquer comida, qualquer fruto, menos aquela. Pois é, ele comeu aquela que nos trouxe uma consequência eterna, aquela que nos trouxe uma consequência terrível, que se ninguém viesse nos salvar especificamente, não ninguém, Jesus Cristo, porque homens de Deus vieram depois de Adão, como Abel, o sangue justo de Abel, como Enoque, que foi transladado, 300 anos andou com Deus, o próprio Noé, o único homem justo que andou sobre a terra depois daqueles homens. Aí depois veio Sete e diversas pessoas. Eno, antes de Noé, começou a interceder, mas de nada adiantou. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio Davi, veio os profetas, veio os reis, veio os juízes, e nada. Ninguém tem e teria a capacidade de retornar, se assim eu posso dizer, a salvação para o homem. Então quem é que teve essa proeza, quem teve essa essência de poder nos dar a graça da salvação, a oportunidade de novamente ir morar nos céus? De fato, você já sabe, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse processo, ele começa no Velho Testamento inteiro. O Velho Testamento aponta para Cristo. Todos os sacrifícios e rituais, as obediências às leis, aos mandamentos, tudo isso apontava para Jesus, para a sua vinda. E um profeta bastante conhecido ainda no Velho Testamento, cujo nome é Isaías, filho de Amós, o profeta messiânico que mais profetizou a vinda do Messias, porém nunca tinha visto Jesus, porque ele é antes de Jesus, quase 800 anos, mas pela boca desse homem, Deus teve graça e de mostrar para ele o futuro, através de profecias, a qual ele diz, por exemplo, em Isaías 7,14, um dos sinais. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual é o sinal? A virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa
Deus conosco, ou Deus entre nós. Isaías não para por aí, ele continua. Isaías capítulo 8, no versículo 9, a Bíblia também nos fala: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Será que nós temos alguma dúvida de quem Isaías está falando? Será que ainda resta alguma dúvida? Quem é esse homem que Isaías está dizendo? Quem é o conselheiro do crente? Quem é o conselheiro? Quem é o Deus da eternidade? Quem é o príncipe da paz? Quem é maravilhoso, se não é o nosso Senhor Jesus Cristo, revelado pela boca de um profeta antes de mais de 800 anos atrás? Porque Jesus, quando surge no Novo Testamento, na Nova Aliança, pela sua graça, essa profecia tinha sido 800 anos antes de acontecer. E aconteceu. Um belo dia, já no Novo Testamento, esse menino nasce, como está escrito lá em Mateus 2:18, falando não do seu nascimento, mas de uma coisa ruim que trouxe uma coisa boa. Porque no 18 aqui, irmãos, infelizmente, né, lamentável o que aconteceu, mas essa perseguição eu vou explicar por quê. Mateus 2:18 nos explica: ouve-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque já não existe. Por que foram mortas essas crianças? Porque nesse mesmo capítulo, no começo, o menino Jesus Cristo tinha acabado de nascer. A Virgem Maria, a qual Isaías profetizou que ia ser um sinal. Esta mulher dá luz e nasce a oportunidade da salvação, nasce uma nova aliança, nasce um novo retorno para nós ir morar nos céus. Mas não seria fácil, irmãos, nem mesmo para Jesus Cristo seria fácil, porque este menino ainda bebê, este homem Jesus ainda bebê, não somente criança, bebê recém-nascido, vence uma fúria contra este homem, contra esse menino, contra essa criança. Herodes se levanta inventando que queria conhecer o menino para adorá-lo. Mentira! A intenção dele era matá-lo, porque nunca tinha se nascido ninguém rei, porque não nasce ninguém rei. Se existe um rei, o seu filho é príncipe, e Jesus nasce já sendo rei, contrariando a lógica humana, e se levanta uma grande perseguição, aonde Jesus com Maria e o seu padrasto José tem que ir para o Egito, do Egito volta para Israel e vai para o Egito de novo e fica aquilo lá. Mas Deus está com Maria, Deus está com José, Deus está com seu filho, porque todas as vezes que era para livrar Jesus, ele usava um anjo para guiá-lo, para mostrar o caminho que deveria ir. Pois é, irmãos, esse menino faz 12 anos, começa a ensinar, começa a mostrar a diferença, né? Já não é normal, com 12 anos no meio dos mestres, dos doutores, ensinando e deixando eles maravilhados. Este homem cresce, faz os 30 anos de idade, se batiza, vai para o deserto, começa a anunciar o evangelho, começa a pregar a palavra do Senhor, e vem para mim e para você uma nova oportunidade de salvação. Vem para mim e para você uma nova oportunidade. Sabe por que eu digo uma nova oportunidade, meus irmãos? Porque até então o homem, depois de Adão do pecado, era e é, sem Jesus, impossível de ser salvo. Romanos 3:23 está escrito: pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, ou seja, fora do céu, fora da vida eterna. Todos pecaram. Romanos ainda continua no capítulo 5, versículo 12. Porque pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. A Bíblia ainda continua nos dizendo em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Eu tenho certeza que é o único salário que ninguém quer. É o único salário que o ser humano é digno, porque ele é pecador, mas ele não quer receber. E quem é que recebe esse pecado então? Por nós. Já deve saber quem foi. Quem é que toma sobre si as nossas enfermidades? Quem é que toma sobre si as nossas dores? Quem é que toma sobre si o jugo do pecado eterno? Quem é que se dispõe
dispõe a morrer por nós, pecadores imortais, sem chance alguma de ir para a glória. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, se propõe a salvar a raça humana, junto com seu Pai e o Espírito Santo se reuniram em comunhão e os três decidiram nos salvar do nosso pecado. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Deus é maravilhoso. E esse homem veio, sabe por quê? Isaías tem um destaque de uma mensagem sobre Jesus Cristo tremenda, onde está em Isaías 53, ele começa a descrever ali do começo, quem deu ouvido à nossa pregação, quem levantou o braço do Senhor, e ele começa dizendo que foi desprezado, que foi rejeitado por todos os homens, era provado em trabalho. Isaías está relatando o sofrimento de Jesus, de onde Judas dá um beijo no seu rosto, dali em diante, Isaías 53 relata todo o seu sofrimento e nós ouvimos ali coisas dolorosas, coisas humilhantes que aquele homem decidiu passar por mim e por você. Eu vou ler alguns para você entender a intensidade daquilo que Jesus passou, irmãos. Se você ler aqui comigo, por exemplo, leia só rapidinho aqui, não saia daí, Isaías 53, leia aqui comigo. Você vai ver o que aconteceu com este homem por causa de mim e por causa de você. Eu gosto de pregar com a Bíblia, porque aí fica mais fácil de manifestar aquilo que está escrito através da própria Escritura. Isaías 53, no versículo 13 e diante diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Sabe a mulher que está relatando isso aqui, irmãos? Jesus, quando é preso, quando ele vai para o Sinédrio, que ele é feito um João bobo, ele vai para todo lugar, ele vai para Pilatos, ele vai para Herodes, ele fica perante Anás, a Caifás, todo mundo zombando desse homem, e o único propósito que ele tinha era de nos salvar. E o ser humano, infelizmente, naquela noite, naquela tarde, ele abandonou Jesus, os apóstolos abandonaram, a sua família os deixou, todo mundo escondeu o rosto, porque aquele momento era exclusivo de Jesus. Eu entendo desta maneira, todo mundo tinha que o abandonar para ficar explícito que ninguém poderia estar lá para ajudá-lo em nada, porque Jesus nunca precisou de ajuda. Sei que tem um homem que carrega a sua cruz, mas aquele homem não faz parte da salvação, porque a salvação é exclusiva de Deus e vindo através de Jesus Cristo. No versículo 4, a Bíblia fala aqui em Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, contudo nós consideramos como aflito de Deus e oprimido. Versículo 5, ele porém foi ferido pelas nossas transgressões, pelo pecado do homem eterno, pelo pecado do velho Adão, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, que é a salvação, está sobre ele. Por ele foi sarado as nossas pisaduras. Meus irmãos, que coisa linda saber que esse homem tomou a sua própria vontade, não foi porque ele viu algo resplendor no homem, ele mesmo decidiu nos salvar. E o que é que nós temos que dizer? Isso, irmãos, você que já é salvo, você que já está na presença de Cristo, você que já entregou a sua vida para Ele, continue confiando na salvação que veio dele, jamais abandone esse Deus, porque talvez esteja acontecendo na sua vida algo semelhante a isso. Talvez você pense que a salvação é esforço humano. Talvez você pense que você, por orar e jejuar, está conseguindo obter a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa. A oração faz nós falar com Jesus? Sim, mas não leva nós para o céu. O jejum faz nós mortificar a nossa carne? Sim, mas não nos leva para o céu. A leitura bíblica, a obediência, o conhecimento da palavra faz nós entender mais as vontades de Deus? Sim, mas não nos leva para o céu. Quem nos leva para o céu é Jesus Cristo. É onde está escrito lá em Efésios: pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz assim, para que ninguém se glorie das obras, porque nós achamos no nosso consciente, no nosso coração, que as nossas obras têm o poder e a capacidade de nos levar para o céu.
engano seu e engano de muita gente. As suas obras jamais terão condição de salvar-se. As suas obras são para manifestar o Deus que está na sua vida. E eu posso trazer algumas explicações aqui sobre algumas coisas que nós entendemos errado. Por exemplo, quando fala de santificação, sem a qual verá o Senhor, que está aqui escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E muitos leem aqui e entendem que temos que seguir a paz com todos. Realmente, temos que seguir a paz com todos. Romanos 12, 18 diz que se depender de nós, nós seguimos a paz com todos. Você consegue ter paz com todo mundo? Você consegue andar com todo mundo em comunhão? É impossível. Se a salvação depender desse versículo aqui, também nós não vamos ser salvos. Porque mesmo que você queira ter comunhão com alguém, ter paz com alguém, muitas das vezes a pessoa não vai querer ter paz com você. Como está escrito em Romanos 12, 18, se depender de nós, temos paz com todos. Mas quando depende de nós e o outro não corresponde, infelizmente não tem como. E a santificação aqui não está falando de salvação. Está falando de quem está em Cristo se santifica. Eu não me santifico para ser salvo. Eu me santifico porque eu já sou salvo. A santificação na vida de um cristão é porque ele está salvo. Todo salvo se santifica automaticamente. Amém, irmãos? Isso é para você que já é cristão, que já está na presença do Senhor Jesus Cristo. E eu queria trazer aqui alguns versículos para quem ainda não é cristão, para quem ainda não entregou a vida a Jesus, para quem acha que não é digno de ser salvo. Eu também não sou digno e eu estou na presença do Senhor pela sua infinita misericórdia. Eu quero ler para você aqui em Marcos 16, onde diz assim, 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Então creia na palavra do Senhor Jesus Cristo, creia no evangelho, e não somente creia, mas sirva também a ele, porque crê, até o diabo crê, como está escrito aqui em Tiago 2,19, ele crê e estremece. Mas você que acredita e sabe que Jesus morreu por você, mas não tem força de vir para a igreja, fica em dúvida se como é que vai conseguir fazer a vontade de Deus, como é que vai conseguir andar em comunhão, se tem vício, se tem coisas na vida que ainda tem que largar, e está pensando largar primeiro para depois vir. Não, meu irmão, você não precisa largar tudo para seguir a Cristo. Você vem com tudo que você está, que na presença dele você vai largar. Se você tem coisas que desagradam a Jesus, o próprio Espírito Santo vai tocar no teu coração e ele vai fazer você deixar. Não vai precisar ninguém pedir para você parar de beber, de fumar, de usar droga ou qualquer outro tipo de vício que desagrada a Deus. O Espírito Santo vai lhe incomodar no sentido bom, para que você deixe essas coisas e cada vez mais se aproxime de Deus, de Jesus, na intimidade e na comunhão. E o último versículo aqui para reflexão, para acabar o vídeo, para você meditar, você que ainda não é cristão, está aqui em Romanos, versículo 12, Romanos versículo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Você que ainda não é crente, confesse Jesus com todo o seu coração. Vendo o jeito que você está, Deus vai trabalhar na sua vida. Não desista, porque como eu falei no começo, a salvação vem de Deus, não vem do homem, não vem da capacidade dele, não vem do seu esforço, não vem do que ele faz, e sim do que Jesus já fez na cruz do Calvário. E eu creio que um dos maiores exemplos é o ladrão na cruz do Calvário, onde ele não tinha feito nada de bom, não era crente, não tinha comunhão, não tinha intimidade com Jesus, não era batizado, não fazia nada, mas se arrependeu na hora certa, creu com o coração que Jesus é Filho de Deus, creu que Jesus poderia tirar dali para um lugar bem melhor, que era a eternidade. Então você que ainda não é cristão, creia que Jesus pode ser grandioso em sua vida e aceite Ele para a sua eterna salvação. Amém? Que Deus abençoe você, que você curta esse vídeo, compartilhe, mostre para outras pessoas que
estão querendo aceitar Jesus Cristo, estão querendo ir para a igreja, mas não tem força, tem medo. Mostre esses vídeos para ela, amém? Para essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, para honra e glória do Senhor.